Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Reverendo Augustus Nicodemus. Boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite que foi feito para estar aqui e participar da conferência. Para mim é um grande privilégio retornar à Igreja Batista em Tupã, rever os irmãos, amigos e participar de mais um evento que com certeza tem como objetivo abençoar a cidade e também as outras localidades até onde o evento está chegando pela mídia, transmissão online e também os vídeos que serão gravados e depois posteriormente publicados. Mais uma vez, obrigado pelo convite. A nossa oração é que realmente Deus nos conceda a sua graça nessa noite para que nós possamos compreender a sua palavra. O meu tema é o ateísmo cristão, que é o tema da conferência. E eu hoje à noite gostaria de falar para vocês sobre a origem do ateísmo, não como movimento filosófico, mas como a reação da humanidade diante da revelação que Deus fez de si mesmo desde o início de todas as coisas. O ateísmo, se entendido no seu sentido mais estrito, é um movimento filosófico que tem como objetivo demonstrar, através da lógica, da argumentação e, mais recentemente, usando também a ciência, que não existe Deus. Mas antes dele aparecer como um movimento organizado, o ateísmo, como sendo a postura de quem não acredita em Deus, é tão antigo quanto a raça humana. É tão antigo quanto a raça humana, ou seja, essa tendência do coração de recusar-se a crer nas evidências claras de que existe um Deus e que esse Deus é totalmente outro, é diferente de nós, está acima de nós e nós estamos sujeitos a Ele, ao seu querer e à sua vontade. Há vários lugares na Bíblia de onde eu poderia partir para demonstrar a origem do ateísmo e as suas consequências. Mas eu vou usar Romanos capítulo 1, que eu penso que é o texto que melhor se adequa ou que serve melhor às nossas pretensões nessa noite. Meu alvo é fazer uma exposição da passagem e, ao longo dela, identificar alguns dos movimentos da nossa cultura recente, na cultura ocidental, na vida da igreja ocidental, que poderiam ser, de alguma forma, caracterizados como expressões de ateísmo que nascem dentro ou que entram na comunidade cristã. E na expectativa de que nosso Deus nos ajude a sondar o nosso coração e a identificar tudo aquilo no nosso pensamento e no nosso coração que não está de acordo com a sua revelação. Queria que você mantivesse sua Bíblia aberta aí em Romanos capítulo 1, nós vamos do verso 18 até o verso 32. Deixe-me ambientar a passagem para que ela fique clara para nós, do que é que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Paulo escreveu essa carta aos Romanos com o objetivo de mostrar o evangelho que ele prega à igreja de Roma, da qual ele não era conhecido oficialmente. Paulo planejava visitar a igreja em Roma, passar um tempo com os irmãos e de lá ser enviado por eles para pregar o evangelho na Espanha. Fazia cerca de 10 a 12 anos que Paulo vinha pregando o evangelho na região da bacia do Mediterrâneo e agora, olhando para trás, depois da sua terceira viagem missionária, ele diz que não tem mais campo de trabalho ali. E ele tem desejo de anunciar a Cristo onde Cristo ainda não tinha sido anunciado. Ele coloca os olhos ao norte, lá na Espanha, onde o evangelho ainda não tinha chegado. Então o plano dele era visitar Roma, ficar com os irmãos um tempo, receber o apoio missionário necessário, isso incluía as orações, o apoio espiritual e também financeiro, e de lá começar uma jornada missionária para levar o evangelho à Espanha. Até onde nós sabemos, esses planos nunca se concretizaram. As coisas aconteceram um pouco diferente do que Paulo tinha planejado. Ele acabou chegando em Roma, é verdade, mas como prisioneiro. E lá ele ficou não algumas semanas, mas 2 anos numa prisão. E de lá ele saiu para outras regiões e até onde a gente sabe, ele nunca chegou na Espanha com a pregação do Evangelho. Mas a carta foi escrita como preparação para a chegada dele em Roma.
Paulo achou isso necessário porque corriam boatos a respeito de Paulo dentro das comunidades judaicas que poderiam levantar questionamentos lá na igreja sobre a honestidade e integridade das pretensões do apóstolo Paulo. Em Roma havia uma comunidade de judeus muito grande, muito forte, a ponto de que ali por volta do ano 50 mais ou menos, o imperador Cláudio passou um decreto expulsando todos os judeus de Roma, por causa da confusão que eles armavam, predominância no comércio, influência na política e outras questões. E os judeus, particularmente aqueles da região de Jerusalém e circunvizinhança, eram inimigos de Paulo. E consideravam Paulo como um apóstata do judaísmo, que pregava contra a lei de Moisés, que pregava contra o templo, que ensinava os judeus a não se circuncidar, que dizia que Israel não era mais o povo de Deus, que Cristo tinha abolido a lei, e moviam uma perseguição ferrenha e consistente contra ele, onde quer que eles podiam movimentar as autoridades. A história de Paulo no livro de Atos é uma história de perseguição. Não tinha praticamente nenhuma cidade onde Paulo chegasse, onde os judeus não armavam uma revolução, uma revolta contra ele, na tentativa de expulsá-lo de lá. E Paulo sabia que quando ele chegasse em Roma, ia ser a mesma coisa. E como a igreja de Roma tinha muitos judeus, ele escreve essa carta, explicando algumas das questões que haveriam de ser levantadas. O que é que você quer dizer com justificação pela fé somente? Qual é o papel da lei? Qual é o papel da circuncisão? Onde é que fica Israel na história da salvação? Para o não-judeu se tornar cristão, ele tem que seguir os preceitos da lei de Moisés. E numa igreja onde tem judeu e não-judeu, como é que eles vivem juntos? São várias dessas questões que Paulo teria que enfrentar. E ele então, nessa carta, ele já antecipa as respostas. Assim, a gente pode dizer que a carta aos Romanos é uma carta missionária, onde o apóstolo Paulo expõe o evangelho que ele prega à luz das questões judaicas que ele sabia que teria que enfrentar em Roma, que era o destino da carta em primeiro lugar. O plano da carta é muito simples. Paulo começa falando da perdição de toda a raça humana. Ele primeiro diz que os pagãos estão perdidos, capítulo 1, inclusive os espanhóis, a quem ele quer pregar o evangelho, é por isso que ele quer pregar o evangelho. Capítulo 1 fala da perdição de todos os homens. Capítulo 2 fala da perdição dos judeus. Apesar de terem recebido a lei e a revelação de Deus, os judeus estavam condenados porque eles não guardavam a lei. Depois ele fala da condenação da raça humana toda, metade do capítulo 3. Na outra metade, até o final do 5, ele fala da justificação pela fé, já que todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos podem ser justificados da mesma forma, que é pela fé em Jesus Cristo. E de 6 a 8 ele fala do processo de santificação que deve acompanhar o perdão de pecados, e de 9 até 11 ele trata da questão de Israel, qual o papel da nação de Israel na história da redenção. Do capítulo 12 ao final ele trata de algumas questões práticas, dons espirituais, relacionamento de judeus e gentios na igreja, e no capítulo 15 ele fala dos planos de visitar a cidade e de lá ser enviado por eles para a Espanha. O que nós temos diante de nós nessa noite é o capítulo 1, segunda parte do capítulo 1, onde Paulo expõe a condenação dos pagãos, aqueles que nunca ouviram o Evangelho, aqueles que nunca ouviram a lei de Deus, nunca ouviram o nome de Deus. Qual é a situação deles diante de Deus? E a resposta de Paulo é que eles estão condenados, eles estão debaixo da ira de Deus. E eles chegaram a essa posição através de um processo que nós vamos chamar de ateísmo existencial. Ateísmo existencial. Até chegar na situação em que o mundo pagão se encontrava imerso em trevas, na ignorância com relação a Deus, na imoralidade e na mais abjeta idolatria. Então, vamos dividir aqui essa parte do 18 até o 32 em 3 partes. Na primeira parte, Paulo fala
da revelação que Deus faz de si mesmo a todos os homens de todas as épocas. Está aí do verso 18 até o verso 20. Depois ele fala como o homem, a humanidade, rejeitou essa revelação de Deus, nesse processo consciente de negação de Deus, que é a origem do ateísmo. E isso aí vai do verso 21 até o verso 23. E do verso 24 até o 32, nós temos a retribuição de Deus. O que é que Deus fez diante da rejeição da humanidade sobre a revelação que Ele fez de si mesmo a toda a humanidade? Deus entregou essas pessoas ao seu próprio coração. E ao estudarmos essa passagem, vai ficar claro o que é o ateísmo, como é que ele nasce e as suas muitas manifestações até alcançar mesmo o meio cristão e evangélico. E eu quero, no final, à medida que a gente for falando, vou identificar alguns movimentos que podem muito bem exemplificar hoje o que é que Paulo já denunciava naquela época. Vamos ver, em primeiro lugar, a revelação que Deus fez de si mesmo, do verso 18 até o verso 20. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. No verso 18, Paulo nos diz que existe um Deus e que esse Deus está irado, e que ele revela a sua ira lá do céu, que é o local da sua habitação. A consciência de que tem um Deus e que esse Deus está irado é revelado na consciência de todos os homens. Essa é uma revelação que nós chamamos da revelação na consciência. Cada ser humano tem consciência de que há um Deus e que esse Deus está irado por conta dos seus próprios pecados. Isso explica, primeiro, a universalidade da religião. O que acontece com o ser humano de todas as raças, tribos, povos e nações, de todas as épocas, que todos eles têm religião? Qual é o propósito da religião, se não exatamente apaziguar algum poder superior, ficar de bem com esse poder superior e obter bênçãos e favores desse poder? E de onde vem essa consciência desses povos diferentes que nunca se comunicaram entre si, de partes diferentes do mundo? A resposta é dessa revelação na consciência de cada ser humano de que existe um Deus e que esse Deus está irado. Está irado com a humanidade. E Paulo diz por que ele está irado, no verso 18. Ele está irado contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Essa revelação de Deus, tudo que Deus dá a conhecer a seu respeito, é a verdade. E Paulo diz aqui que a humanidade detém a verdade pela injustiça. O verbo deter significa matar por sufocamento, manter embaixo, literalmente na língua grega, como quem afoga uma pessoa. A verdade não pode ser mudada, mas ela pode ser suprimida, ela pode ser abafada, ela pode ser empurrada para baixo. E é isso que a humanidade faz com a consciência que Deus dá a todo ser humano de que ele existe. O homem simplesmente empurra para baixo esse conhecimento, e aqui está a origem do ateísmo. Ninguém nasce ateu. O ateísmo é a reação do homem à consciência de que existe um Deus. É uma decisão que ele toma, não é algo que é natural, mas ele tem que empurrar para baixo a verdade pela injustiça, para que ele possa então negar a Deus e fazer deuses conforme seu querer e a sua vontade. O resultado disso, Paulo diz aí no verso 18, é a impiedade. Você está me acompanhando aí? Impiedade significa falta de piedade ou falta de religião, ou a perversão, que é a falta de justiça. Porque o homem detém a verdade de Deus pela injustiça, ele se torna arreligioso,
ele não adora Deus, não reconhece Deus, e ele perverte o relacionamento com o próximo. E aqui você tem a origem da injustiça, da opressão, das guerras, o homem ser o predador de si mesmo, da violência, é resultado da supressão desse conhecimento que Deus faz de si mesmo na consciência das pessoas. No verso 19, Paulo diz que essa ira de Deus é justa. É justa porque o homem sabe que Deus existe. Veja o verso 19. Porque no verso 18 ele diz: a ira de Deus se revela lá do céu. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Essa ira de Deus é justa? Deus tem razão em ficar irado com a humanidade que faz isso? Será que nós não poderíamos alegar inocência? Que o indígena não sabe? Que os povos berberes não sabem? Que o esquimó não sabe? Que o índio lá na tribo mais profunda, no recôndito da selva amazônica, não sabe? A resposta de Paulo é: não, eles sabem. Eles têm conhecimento de Deus, porque Deus manifestou esse conhecimento entre eles aqui, é exatamente na consciência. Dentro deles, literalmente no grego, né? Deus manifestou dentro deles. Então eles têm essa consciência de que há um Deus. Então Deus não é injusto quando ele quando ele derrama a sua ira e ele condena a raça humana como um todo, porque não tem inocente, não tem ninguém que possa dizer: eu não sabia que tinha um Deus, eu não sabia que existia um Deus, eu não tinha consciência de que esse Deus está acima de mim. Ninguém pode dizer isso. É justa a ira de Deus, porque Deus se deu a conhecer a humanidade. O que é que a humanidade fez com esse conhecimento? Empurra para baixo, sufoca esse conhecimento, mas ele está lá, né? Ele está lá. No verso 20, Paulo continua no mesmo tema, né? Ele está querendo explicar por que é que Deus é justo em derramar sua ira sobre o mundo pagão. E no verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Paulo aqui avança mais um passo na sua argumentação, e ele diz que esse conhecimento da existência de Deus, ele está disponível não somente na consciência do homem, mas na criação, no mundo ao nosso redor. No mundo ao nosso redor. Deus é invisível, está aí no verso 20. Ele tem, os seus atributos são invisíveis. Atributos são qualidades, características. Se eu fosse, por exemplo, quais são os meus atributos? Eu sou um velhinho de barba branca que usa óculos e gosta de andar de motocicleta. Então, esses são alguns dos meus atributos pelos quais você me reconhece. Eu ia dizer charmoso, mas a modéstia me impede de fazer isso. Então, entende? Atributos são qualidades pelas quais a pessoa é identificada. Então, os atributos de Deus são invisíveis, porque Deus é espírito, Deus não tem forma. Então sua majestade, santidade, eternidade, onisciência, onipotência, onipresença, misericórdia, compaixão, inteligência, poder criador, essas coisas não são visíveis ao olho humano, mas Deus tornou essas coisas invisíveis visíveis através da criação. Particularmente duas coisas, Paulo diz aqui. Primeiro, o seu eterno poder. Olhando a criação, cada ser humano deveria saber que isso não veio do acaso, que é preciso um poder além da natureza para gerar a natureza. Matéria não gera matéria, o nada não gera nada. Isso não surgiu do nada, alguma coisa está por detrás do surgimento da vida, da complexidade da natureza, da variedade dos seres vivos, da harmonia das leis naturais, da profundidade do universo, da sua extensão, e não somente olhando para fora, para cima, mas para dentro agora, né, com a chegada da ciência, que a gente pode penetrar até mesmo na hélice do DNA. Então, de onde vem isso? Tem que ter algo, isso não pode ter surgido do acaso. Então, pelo que Paulo está dizendo aqui,
A existência de um ser eterno e poderoso é visível pela natureza. É claro que os homens sufocam. O ateísmo é isso, é você sufocar aquilo que é evidente. O conhecimento de Deus brilha dentro de nós e fora de nós. Mas os homens não querem. Mas o divino poder, o eterno poder de Deus é perceptível pela criação. E não só o divino poder, Paulo fala aqui, mas a sua própria divindade. O que é a divindade de Deus? É o fato de que ele é diferente de nós. Ele não é parte desse mundo que ele criou. Ele é distinto desse mundo criado. Ele é diferente da realidade que ele trouxe à existência. E é interessante que essa consciência e esse reconhecimento que deu origem à ciência moderna. Você já se perguntou por que a ciência moderna não nasceu nas civilizações mais antigas e mais avançadas? E ela veio nascer na Europa da Idade Média cristianizada? Por que não nasceu a ciência moderna na China, muito mais antiga do que a Europa? Por que não nasceu na Mesopotâmia? Por que não nasceu no Antigo Egito? Por que a ciência moderna não nasceu? Por que ela esperou para nascer lá na Europa cristã da Idade Média? A resposta é que todas essas civilizações, podia mencionar a Índia também, todas essas civilizações, elas eram panteístas. Elas acreditavam que Deus é o mundo e o mundo é Deus. E que Deus é uma espécie de alma do mundo. Deus é um espírito que está presente nas árvores, nos animais, nos rios, nos bichos, em toda a realidade, todos os fenômenos. Portanto, para um panteísta, você perguntar por que é que cai o raio, ou por que é que eu ouço primeiro, eu vejo primeiro o raio e depois é que eu escuto o barulho do trovão, perguntar isso seria entrar no segredo dos deuses. E ninguém queria afrontar os deuses. Mas de acordo com o cristianismo, Deus não é o mundo e nem o mundo é Deus. O mundo é uma criação do Deus Todo-Poderoso, por isso eu posso explorar o mundo e saber como ele funciona sem o menor risco de ofender a Deus. E foi isso que liberou o homem, desmistificou a natureza na Idade Média, e os homens começaram então a fazer as perguntas, né? Mas por que primeiro eu ouço ou vejo o raio, o relâmpago, e só depois é que eu ouço o estrondo? E começaram então a investigar, né? Por que a maçã cai? Isaac Newton era crente. Aqueles que nos deram origem aos modernos ramos da ciência eram quase todos cristãos com uma única pergunta: o que é que eu posso aprender sobre Deus estudando a natureza? E eles começaram a investigar. Exatamente por isso, porque o poder de Deus e a sua divindade não é que obscuramente se percebe, mas Paulo diz aqui, claramente se percebe. E desde quando? Desde o princípio do mundo. Então, desde o primeiro homem que foi criado até o que está nascendo agora, todos têm conhecimento de Deus, na consciência e brilhando ao nosso redor na criação. Por isso, conclusão de Paulo no final do verso 20, tais homens são o quê? Indesculpáveis. Os pagãos são indesculpáveis. No dia do juízo, nenhum deles vai poder dizer assim: eu não sabia que o Senhor existia, eu não sabia que o Senhor é santo, eu não sabia que o Senhor é todo-poderoso, eu não sabia que eu tinha que lhe dar glória, que eu tinha que lhe dar graças, ou que eu tinha de adorar-te e servir-te, mesmo que eu não sabia teu nome. Ninguém vai. É claro que no dia do juízo Deus não vai julgar esses pagãos perguntando assim: por que você não aceitou Jesus? Porque ele vai dizer: hein? Jesus? Quem é? Deus não vai julgá-los por isso, mas vai julgá-los pela revelação na consciência e a sua revelação na natureza, e esse conjunto a gente chama da revelação natural, que é suficiente para deixar o homem desculpável, embora insuficiente para salvá-lo. Daí porque precisa da outra revelação, revelação especial do Evangelho, que tem que ser pregada a todas as nações. Mas o ateísmo é isso, a origem do ateísmo é isso aqui. É o homem sufocando o conhecimento de Deus que brilha ao seu redor e dentro dele. É aquilo que a gente chama em teologia a imagem de Deus em nós.
A imagem de Deus, Ele nos fez a sua imagem e semelhança, e apesar dela estar manchada pelo pecado, mas ainda somos imagem e semelhança de Deus. Por isso que todo homem é religioso. Ele rejeita Deus e aí vai fazer um Deus para ele adorar. Mas todo homem pode ser encontrado ao pé de algum altar, ou do Deus verdadeiro, ou um Deus que ele criou, ou de si mesmo. Mas todo homem é religioso. Todo homem é religioso, ele não tem como fugir disso, por conta do conhecimento de Deus. Essa é a revelação que Deus fez. Bom, já antecipamos aqui a rejeição, mas a partir do verso 21 até o verso 23, Paulo esclarece esse processo de rejeição. Vamos ler. São indesculpáveis, final do verso 20, agora verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Paulo aqui descreve esse processo que ele já identificou no início, no verso 18, que é a supressão da verdade pela injustiça. Ele começa essa parte aqui, dizendo no verso 21, o que é que os homens deveriam ter feito com esse conhecimento de Deus? Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, ou seja, eles deveriam ter glorificado a Deus, deveriam ter cultuado a Deus, deveriam ter servido a Deus, adorado a Deus, mas eles não fizeram isso. Segundo, não lhe deram graças, no mínimo deveriam dizer: essas coisas não acontecem ao acaso, há algum poder que nos dá saúde, vida, chuva, mantimento, as estações do ano, o suprimento, deve ter alguém, não é, que faz isso por nós. E eles deveriam pelo menos ter dado graças a esse Deus. Nem isso eles fizeram. Adorado a Deus e agradecido a Deus. E eles tinham conhecimento de Deus. Eles tinham conhecimento de Deus. O que é que eles fizeram em vez de adorar a Deus e glorificar a Deus e agradecer a Deus? Continuando no verso 21. Antes, ou seja, em vez de fazer isso, primeiro, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Eles começaram a raciocinar. Não tem problema nenhum em raciocinar. Deus nos deu a mente para que nós pudéssemos percebê-lo na criação. A nossa razão foi dada para que nós pudéssemos compreender, investigar e saber mais sobre Deus. E aí glorificá-lo para todos sempre aqui na eternidade. Então, a mente é um privilégio que Deus nos deu e nós deveríamos usá-lo. O problema desses homens não é que eles começaram a raciocinar, mas é que eles começaram a raciocinar sem ter Deus como referência. E uma vez que eles se tornaram ateus, rejeitaram o conhecimento de Deus, eles tinham que responder algumas perguntas. Quem eu sou? De onde venho? Como é que o mundo começou? Por que é que o mundo funciona dessa forma? O que é que vai acontecer no futuro? Qual a dinâmica por detrás dos acontecimentos? Existe uma lógica? Por que que o mal existe? São as questões fundamentais da existência humana. Uma vez que ele tirou Deus como referencial de resposta, ele então começou a procurar as respostas pensando que a mente é autônoma e que a mente por si só ela pode alcançar todas essas respostas. E Paulo aqui provavelmente está se referindo à filosofia da sua época, a filosofia grega, tornando-se nulos em seus próprios raciocínios. Nulos quer dizer inúteis, sem proveito, infrutífero. Não é que o pensamento destes homens não nos ajuda a ver determinados aspectos da realidade, mas no que tange a nos relacionar com Deus e conhecer esse Deus é nulo. Esses filósofos não têm a luz de Deus, eles não têm o conhecimento de Deus, não é? Então eles podem descobrir algumas coisas. Na verdade, eles nem concordam entre si. Estudar a filosofia antiga e clássica é descobrir como cada discípulo contradizia o seu mestre, né? Para cada filósofo uma teoria. Não havia acordo. Porque o homem, uma vez dissociado de Deus como referência, ele não consegue, a mente dele não raciocina, não vai chegar à verdade final, não vai chegar ao conhecimento final de todas as coisas. E
Todas essas teorias estão aí, continuam aí até o dia de hoje. Então, primeiro começou na mente, né? O homem tentando achar respostas para si mesmo. Daí desceu para o coração. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Nós não temos luz dentro de nós. Pensando na luz física, a luz é fora de nós. E ela entra pelos olhos. E vai até a mente e a mente reconhece a luz. A luz é de fora. Uma vez que você fecha a entrada do sol ou da luz, você não tem luz em si mesmo e você cai em trevas. É a mesma coisa você se fechar num quarto escuro. Intelectualmente é a mesma coisa. Deus é a luz, como Jesus disse, eu sou a luz do mundo, a luz que vem ao mundo e dá conhecimento e ilumina todo o homem. Uma vez que o homem rejeitou o conhecimento de Deus, ele entrou em trevas, como Paulo diz aqui, o seu coração se escureceu, ele perdeu o referencial, ele não sabe onde ele está, de onde veio, para onde vai, está perdido moralmente e perdido espiritualmente, não tem mais código de ética. Como disse um ateu famoso, Nietzsche, se Deus não existe, tudo é possível. Certinho o ateu. Se Deus não existe, eu posso fazer qualquer coisa, porque quem vai dizer o que é certo e errado? Porque o que é certo para mim não é certo para você. E o que é errado para você não é errado para mim. A ética é relativa. Se não existe um referencial externo, eu posso fazer o que eu quiser e ninguém tem nada com isso. O coração se escurece. E aí continua, primeiro a mente, depois o coração e agora a consciência, verso 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, pensando que eram sábios. Eles, na verdade, se tornaram loucos. Aqui é uma referência à autoavaliação que esses homens fizeram de si. Eles entenderam que tentar descobrir as grandes respostas do universo, as questões do universo e da existência humana, sem Deus e só apelando para a razão, isso era maravilhoso. O movimento do iluminismo que aconteceu pouco depois da Reforma Protestante, ou um pouco antes da Reforma Protestante, né, durante aquele período, tem raízes um pouco antes, era um movimento em que o homem queria jogar fora a igreja, a Deus, e queria descobrir a verdade por si mesmo. Era um período da autonomia da razão. Na França, particularmente, esse movimento foi muito intenso. Quando a deusa da razão, ela foi entronizada como sendo a patrona do conhecimento. O homem pensou que a sua mente, pelo raciocínio lógico, ele poderia chegar a responder todas as coisas. E nisso ele achava que era sábio. É sempre a mesma coisa. A gente encontra muitos ateus, né, que vêm com aquele arzinho de superioridade, né, dizendo que tem a ciência ao lado deles e faz deboche do cristão que está lá na sala de aula, que crê em Deus, né, que crê em Jesus Cristo, que Jesus ressuscitou dos mortos, e o professor ateu fica com aquele risinho, né? Isso é um tapado, né? Isso aí é obscurantista, um quadrado. Como é que ainda pensa nessas coisas, né? Dizendo-se sábios, mas na verdade eles se tornaram loucos, porque é loucura não ver que existe um Deus que existe eternamente, poderoso o suficiente para trazer à realidade tudo o que existe. E um Deus que está acima de nós, obrigado, e a quem nós respondemos, e que merece glória e ação de graças. Paulo chama isso de loucura. Ele está passando aqui a sentença sobre os filósofos e inquiridores da sua época. Não me entenda mal, eu gosto de filosofia, eu leio filosofia. Esses homens, eles conseguem, tateando, tocar em algumas coisas que são, assim nos parece, verdade, mas o conhecimento final a respeito de Deus e de nós mesmos é impossível para eles, uma vez que eles rejeitaram a fonte da revelação de onde vem esse conhecimento. E aí vem a última etapa, no verso 23, começou na cabeça, né? Mente, coração, consciência e agora religião. Não é interessante que tudo desemboca de novo em religião? Verso 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O homem não pode fugir de si mesmo.
Ele nega a Deus, ele se torna ateu, não é? Ele diz: Deus não existe. E ele começa a pensar, começa a fazer especulações, e no fim, o que é que ele faz? Deuses para si mesmo. Não é interessante que a Grécia, que é o berço da filosofia, bem antes da época do apóstolo Paulo, era também o berço de tudo quanto era de religião. Paulo esteve em Atenas, que era a capital filosófica e intelectual do mundo dos seus dias, e ele ficou abismado com a quantidade de deuses que havia em Atenas. Tinha um altar em todo lugar, tinha até um altar ao Deus desconhecido. E os atenienses gostavam de filosofia, mas eram todos idólatras. Eles adoravam deuses que eles tinham imaginado. E quando você lê sobre a mitologia grega, o panteão grego, Zeus, Netuno, Urano, Plutão, Mercúrio, Atenas, todos aqueles Afrodite, né, todos aqueles deuses que eles criaram, nada mais eram de que homens com poderes sobre-humanos. Eram homens com poderes sobre-humanos. É isso que eram aqueles deuses que eles criaram, projeção de si mesmo. E aqui, e não ficaram nisso só não, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, adoravam o imperador como se fosse filho dos deuses, o faraó no Egito era adorado como se fosse divino, bem como de aves, o pássaro íbis no Egito, quadrúpedes, o boi ápis no Egito, e répteis, o crocodilo do Nilo. Veja a decadência. Na hora que rejeitou a glória do conhecimento de Deus, o ateísmo faz isso, não é? Entra nesse processo de ateísmo, o homem ele se perde, mas ele não consegue fugir da sua vocação religiosa. Já que ele não quer Deus, ele vai achar um Deus que ele possa adorar. E é a origem da idolatria. E aqui você já está vendo que a Bíblia não vê, a Bíblia não olha para as religiões pagãs idólatras, como se fossem expressões de pessoas sinceras, embora erradas. A Bíblia olha para a idolatria como expressão da rebelião do homem contra a revelação natural. Então a religião pagã idólatra não é uma expressão inocente de um indígena que não conhece a Deus, mas é a expressão da rebelião do seu coração contra aquilo que a natureza e a consciência diz, de que há um Deus e que ele não é a criatura, não é para adorar a criatura. É todo esse processo. E aqui a gente poderia pensar, o que há hoje, né, que é parecido com isso? Sempre essa tendência do homem de ser ateu, né, de rejeitar a revelação de Deus, ela acompanha a história da humanidade. Depois da Reforma Protestante surgiu um movimento, né, que eu já mencionei, o Iluminismo. Na verdade é um movimento mais ligado a filosofias como o racionalismo, de Descartes, Spinoza, Leibniz, todo esse pessoal que a gente estuda, né? E esse movimento era uma tentativa de explicar o mundo à parte de Deus. O mundo começou a ser compreendido como um mecanismo autossuficiente que funcionava por si mesmo e que os fenômenos todos tinham explicações naturais. E nessa perspectiva, Deus está de fora. E o iluminismo entrou na igreja e deu origem a um modo de cristianismo chamado de deísmo, diferente de teísmo. O teísmo é a crença em Deus, no cristianismo clássico, né? É crença na existência de um Deus criador e que intervém no universo. O deísmo, ele tentou combinar a visão cristã de Deus com o iluminismo. E o resultado foi essa religião que nasceu na Inglaterra, que dizia que Deus de fato existia, que ele criou o mundo, mas ele criou o mundo como se fosse um grande mecanismo, por exemplo, um relógio. E ele teria dado corda e deixado o mundo funcionar por si mesmo. Então Deus não intervém, ele não ouve orações, ele existe, mas ele não ouve orações, ele não interfere no curso da história, e por isso então também não existem milagres, não houve, Jesus nunca encarnou, né? Isso de Deus tomar forma humana, né? Não existe, isso é mito. Ele também não ressuscitou dos mortos, que mortos não ressuscitam, né? Mortos não ressuscitam. Milagres não acontecem,
A Bíblia é um livro de religião que registra aquilo que as pessoas pensavam a respeito de Deus, não tem nada de inspiração, de infalibilidade, nem nada. E daí veio um movimento chamado como liberalismo teológico, que surge na Alemanha. Influencia a igreja alemã e cria uma geração de pastores que tinham que pregar e não tinha mais o que pregar. Pregar o quê? Um Cristo que não morreu pelos meus pecados, que não ressuscitou ao terceiro dia, um Deus que não ouve oração, um Deus que não intervém, um Deus que não me socorre. E o cristianismo virou simplesmente ação social. É isso que os cristãos tinham que fazer: amar o próximo, dar sopa e cobertor em noite de frio, ou tentar influenciar as estruturas aí para mudar o sistema de governo, para ajudar os pobres, porque não é que essas coisas são erradas, mas o cristianismo ficou reduzido a isso. Jesus passou a ser visto como um profeta judeu moralista que queria fazer uma reforma no judaísmo, que foi incompreendido pelos seus compatriotas, que acabaram entregando ele para ser crucificado. Não é uma forma de... Qual é a diferença do ateu e do deísta e do liberal? Nenhuma. Quando o ateu fica doente, ele não clama a Deus, e muito menos o deísta também, não é? No fim, é igual. É um ateísmo cristão. É você ter uma visão de Deus em que Ele não intervém, Ele não responde, Ele não atua, Ele não se preocupa. E você ainda hoje encontra essa influência em seminários teológicos, cursos de teologia de universidades, autores supostamente evangélicos, que se apresentam como tais. O meu orientador no doutorado na parte da Holanda era um doutor em Novo Testamento, que ele não acreditava que Jesus tinha morrido pelos nossos pecados. Depois que ele me orientou, ele fez de tudo para acabar com minha fé. Eu escapei de ser ateu por isso aqui, ó. Graças a Deus. Mas depois que eu saí e terminei meu doutorado lá na Holanda, eu soube que ele apresentou uma proposta na igreja reformada holandesa de que a igreja abandonasse a doutrina da expiação, ou seja, que Cristo morreu pelos nossos pecados, e adotasse a doutrina antiga, que é oriunda desse período aí que eu estou descrevendo, de que Cristo morreu para dar o exemplo de como nós devemos nos sacrificar para fazer a vontade de Deus. Não tinha nada de sangue derramado pelos pecados ali. Você tem que olhar para Jesus não como Salvador, mas como seu modelo. É outra religião isso. Isso não é cristianismo, isso é outra religião. Que acaba levando a esse ateísmo, né? Um Deus que na verdade não intervém, não atua, não responde, não salva, não faz milagres, nenhuma dessas coisas. Então você tem isso aí. Uma outra forma moderna disso aí, é o que recentemente chegou com muita força no Brasil, é o teísmo aberto. Teísmo aberto. Teísmo aberto é uma teoria que diz que Deus não conhece o futuro. Deus existe, mas Ele nem conhece o futuro e Ele não é onipotente o suficiente para impedir, por exemplo, catástrofes naturais. Essa teologia ela ganhou destaque no Brasil há alguns anos passados, uns 10 anos, quando teve aquele tsunami na Ásia. E um conhecido pastor brasileiro se levantou para dizer que Deus não... Perguntaram, por que Deus não fez alguma coisa? Por que Deus não agiu quando aquela onda gigantesca varreu a costa daqueles países asiáticos, matando milhares de pessoas? Ele disse, bom, Deus não fez nada primeiro porque Ele não sabia que aquilo ia acontecer. E segundo, Ele não teria condições de impedir essas catástrofes naturais. E ele explica, se Deus sabe o que é que vai acontecer, então tudo está predestinado. Se Deus sabe que daqui a 10 minutos eu vou beber esse copo d'água, então está predestinado, não tem como mudar isso. Se você acredita na presciência de Deus, você tem que ser um determinista. Se Deus sabe que quando eu sair daqui eu vou escolher um sorvete de abacaxi ali na sorveteria, eu não tenho como mudar isso. Porque se Deus sabe, é porque já está estabelecido. Então, para que o homem seja livre, ele é um grande defensor do livre-arbítrio, né? Para que o homem seja livre,
é necessário que Deus não seja onisciente, porque se Deus sabe a escolha do homem, ela já não é mais livre, ela já está determinada. Então, para resguardar a liberdade do homem, nós temos que acreditar que Deus não conhece o futuro está aberto. Deus faz o futuro conosco. Deus vai se adaptando às decisões da sua criatura. Nós vamos construindo o futuro está indefinido, ninguém sabe o que é que vai acontecer. E aí ele diz uma frase aqui, numa entrevista que ele deu em 2011, à revista Carta Capital. Ele disse assim: concordo muito com Suzanne Weil, uma judia convertida ao catolicismo durante a Segunda Guerra Mundial, presta atenção, que o mundo só é possível pela ausência de Deus. O mundo só é possível pela ausência de Deus. O que é que ele quer dizer com isso? Ele explica mais adiante. Essa filósofa judia, que se tornou católica, ela dizia que a crença num Pai todo-poderoso infantiliza os homens, porque eles ficam esperando que esse Pai resolva os problemas. Você fica orando, pedindo, dependendo. Agora, se você viver como se Deus não existisse, aí você parte para buscar sua felicidade, seu futuro, resolver seus problemas, acabar com a injustiça. Então, o mundo só será possível quando a ausência de Deus acontecer. Porque enquanto as pessoas acreditam em Deus, elas vão ficar paradas. O que é isso senão ateísmo? Você viver como se Deus não existisse. Aí, nesse caso, se Deus não existe, quem é Deus? O homem. O homem faz o seu próprio destino. Ele resolve seus próprios problemas, ele constrói seu próprio futuro, ele vai em frente com sua própria vocação. É claro que essa teoria aqui desse pastor recebeu críticas de tudo quanto é lado, não foi só dos reformados, não é, que creem na soberania de Deus, mas dizer que Deus não é onisciente é negar claramente o Deus da Escritura, qualquer que seja a sua posição teológica. Mas é uma forma de ateísmo cristão. É uma forma de ateísmo cristão. São teorias e teologias que na prática levam você a viver ou ignorar, viver como se Deus não existisse ou ignorar a existência dele. E eu quero ver com vocês aqui no final do tempo que eu tenho ainda, uma última forma de ateísmo que tem dentro da igreja, a partir do que Paulo ensina do verso 24 até o 32. Eu vou dar uma corrida aqui para a gente poder respeitar o horário. Vamos recapitular. Primeiro, Deus se revelou. Revelação clara, pela consciência e pela natureza. Ele revela que Ele é eterno, que Ele é poderoso, que Ele não é a criação e que Ele está irado pelo que o homem está fazendo com esse conhecimento, que é a segunda parte. O homem rejeita o conhecimento de Deus, anula o seu raciocínio, escurece o seu coração, perde-se na avaliação de si mesmo e acaba criando outros deuses em oposição e rebelião contra Deus. Agora é a vez de Deus. Primeiro Deus se revela, o homem reage e rejeita. Agora Deus retribui. E o que é que Deus fez em retribuição? Nós vamos ver aqui, eu quero que você preste atenção, que no verso 24, 26 e 28, Paulo diz: Deus os entregou, Deus os entregou, Deus os entregou. 3 vezes. Essa foi a reação de Deus à rebelião do homem. Vamos lá? Verso 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Verso 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam,
Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Não é ateísmo? Ele sabe que existe um Deus que reprova estas coisas e que vai punir quem faz estas coisas, mas eles desafiam a esse Deus e não somente fazem estas coisas, mas ainda bate palma para quem faz. É a última forma de ateísmo aqui. É o ateísmo que a gente chama do ateísmo existencial ou ateísmo do libertino, que entra nas igrejas. As pessoas dizem acreditar em Deus, vêm domingo para a igreja, mas durante a semana dorme com o namorado, é desonesto, fica vendo pornografia, vive como se as ameaças de Deus não fossem sério. Eles não levam Deus a sério. Quando Deus fala na Bíblia contra essas coisas, é uma forma de ateísmo dentro da igreja. A pessoa, domingo está louvando a Deus, cantando coisas a Deus, mas ele vive como se as ameaças de Deus, ou as advertências de Deus, ou o amor de Deus em chamar ao arrependimento, como se isso não fosse coisa séria. Em outras palavras, como se Deus não existisse. Você vê que isso aqui é a última etapa do processo. O processo começa lá atrás, quando o homem sufoca o conhecimento de Deus. Ele começa a pensar. O coração se escurece, a consciência se perde, ele se torna idólatra e finalmente se torna imoral. Ele perverte o modo natural das coisas. E isso já é a mão de Deus pesando sobre a humanidade. Quando Paulo diz, a ira de Deus se revela do céu contra a humanidade, a gente pergunta, mas em que sentido? Porque eu não estou vendo como aconteceu em Sodoma e Gomorra, fogo descendo do céu e consumindo, ou a terra se abrindo para destruir todo mundo. Em que sentido a ira de Deus se revela sobre a humanidade? Agora você já tem a resposta. Deus os entregou, Deus os entregou, Deus os entregou. O pior castigo que Deus pode dar a um pecador é dizer para ele, seja feita a tua vontade. Quando Deus entrega o pecador aos desejos do seu próprio coração, ele se afunda cada vez mais. Pense numa carreta carregada descendo a ladeira, e Deus com o pé no breque, segurando. Uma hora, Deus tira o pé. A carreta vai. Deus os entregou, Deus tirou o freio. Quando Deus viu esse processo de rejeição, finalmente de idolatria, Deus tirou o freio e disse, está bem, vocês não me querem? A mim, que sou o Criador de vocês, que poderia cuidar de vocês, abençoar vocês, ajudar vocês, então, vocês são deuses? Tudo bem, eu entrego vocês a vocês mesmos. E aí, o processo se afundou. Eles não somente mudaram a revelação de Deus da natureza, adorando a criatura, mas eles agora mudaram o modo natural das relações íntimas. Eu sei que a homoafetividade, ela pode ser explicada com alguns fatores externos, tipo criação, o problema que a pessoa foi abusada na infância. Há vários fatores que tem que ser levados, nós não podemos ignorar isso aí. Há também fator de tendência, não estou dizendo que é genético, não creio que seja, mas o pecado afetou de tal maneira a nossa natureza que, da mesma forma que algumas pessoas elas têm uma tendência natural para ser cleptomaníacos, para bebida, para violência e para outras coisas, há também alguma coisa nesse sentido, mas não determinante a ponto de que a pessoa não possa lutar contra isso, senão a gente teria que legitimar ladrão, pedófilo, bêbado e todo esse tipo de coisa, ladrão que as pessoas, o violento, né? Que, em nome do que eu sou assim. Mas, biblicamente falando, a origem disso é espiritual. É espiritual. Tem a ver com essa rejeição da revelação de Deus. E a igreja não pode rasgar Romanos 1 da sua Bíblia, não importa o que o mundo diz, não importa o que o cientista diz, o que o psicólogo diz ou o que o governo diz. Mas a gente não pode rasgar Romanos 1. Identifica esse tipo de coisa como tendo origem nesse processo de ateísmo, de sufocar a verdade para poder ser o que você quer e cumprir os desejos pecaminosos. O resultado está aqui, não é? No verso 28 até 31, Paulo lista outras coisas que ele considera
como sendo expressão da humanidade que já foi abandonada por Deus, a ira de Deus se revelando sobre a humanidade, e entregue aos seus próprios corações. E verso 28, né? Vê que Deus fez isso do tipo assim: vocês fizeram isso, então eu vou fazer a mesma coisa com vocês. Vocês mudaram a minha glória, eu vou entregar vocês à corrupção do coração para vocês mudarem os corpos de vocês entre si. Vocês rejeitaram o meu conhecimento, então eu vou entregar a mente de vocês a um conhecimento reprovável. E aí Paulo está aí, é o que diz o verso 28, né? Deus entrega a uma disposição mental reprovável. A pessoa começa a praticar essas coisas e ele acha legal, acha bom, acha que está certo, que está justo. Olha a lista, olha o tamanho da lista. É uma descrição do Império Romano, da sociedade pagã na época de Paulo, e bem que é uma descrição da nossa sociedade hoje, ou não é? Aqui, ó: injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamador, caluniador, aborrecidos de Deus, insolente, soberbo, presunçoso, inventor de males, desobedientes aos pais. E a gente pensa que é normal, né? Está na lista, gente, junto com assassino. A desobediência aos pais. Não importa o que o psicólogo e a última edição de uma pedagogia famosa aí disse: desobediência aos pais é pecado. Está nessa lista aqui da expressão da rebelião do coração humano. E começa cedo, com os filhos rejeitando a autoridade dos pais e depois a autoridade de Deus. Está na lista aqui. Fazer o quê, né? Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. E agora o verso 32 que eu já adiantei. Eles sabem que estas coisas estão erradas porque a ira de Deus se revela do céu na consciência e na natureza. Sabe que isso aqui está errado, mas eles afrontam a Deus. Não somente fazendo essas coisas, mas batendo palma para quem faz, aprovando quem faz. Hoje em dia a gente faz isso via celular, não é? No Twitter, no Facebook, na internet, passando coisas, aplaudindo, assistindo coisas, promovendo, estimulando, todo esse tipo de coisas que a palavra de Deus diz que são expressão da rebelião do coração corrompido diante de Deus. E quando isso entra na igreja, eis o ateísmo cristão. Quando os membros da igreja acham que podem, em nome do Evangelho, viver do jeito que eles querem, porque Deus os ama e Deus vai perdoá-los e Deus não vai levar em conta os desejos ímpios do seu coração que eles querem satisfazer o tempo todo. Gente, o assunto é sério. Ateísmo cristão é apenas um outro nome dessa rebelião do nosso coração contra Deus. Não existe neutralidade. Ou nós somos de Cristo e nos curvamos diante dele, para que Ele seja nosso Senhor e Salvador, ou o nosso coração, em que pese uma religiosidade por fora, superficial, uma capa de verniz religiosa, o nosso coração é rebelde completamente contra Deus, aborrecido de Deus. Nós não queremos que Deus governe na nossa vida, nós queremos fazer o que nós queremos. Que Deus me ajude e Deus ajude vocês, porque dentro de cada cristão há um ateu. Pode ter certeza que é a sua natureza pecaminosa que você herdou de Adão. Dentro de cada cristão tem um ateu. Pelo novo nascimento e pela presença do Espírito Santo, pela união com o nosso Salvador, pela leitura da palavra, pela oração, pela comunhão dos santos, nós dizemos para esse ateu: cala a boca. Cala a boca. E agora é a nossa vez de fazer isso com ele, ó. E dizer: eu vou viver para Deus, eu vou viver para a glória de Deus e para o meu Salvador Jesus Cristo. Que essa seja a disposição do nosso coração, queridos, agora e sempre, até o dia da vinda de Jesus. Amém. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.